Depois de muito sofrimento, a gente voltou para o nosso livro base. Eu vou recomeçar, porque eu acho que eu só resolvi alguma coisinha bem inicial dessa parte de teoria das probabilidades nele. Agora eu espero que a gente tenha um desempenho muito melhor, né? Tenha entendido alguma coisa. Eu fiz alguma pesquisa por fora, estudei um pouquinho mais. Estou revisando a análise combinatória num livro que eu tinha em casa que é muito bom. Pelo menos o iniciozinho dele, os exemplos dele eu gostei muito, achei muito bacana. E é isso, vamos ver como é que vai ser a coisa. A gente está na página 237 do nosso querido PDF. Então vamos lá. Introdução aqui. Consideremos os seguintes experimentos: aquecimento da água contida em uma panela, queda livre de um corpo. Conhecidas certas condições, podemos prever a temperatura em que a água entrará em ebulição e a velocidade com que o corpo atingirá o solo. Isso é verdade. Os experimentos cujos os resultados podem ser previstos, isso é, podem ser determinados, antes da sua realização, são denominados experimentos determinísticos. Consideremos também os experimentos lançamento de uma moeda e leitura da figura da face voltada para cima, lançamento de um dado comum e leitura do número voltado para cima. Nascimento é triste, né? Nascimento de uma criança, sorteio de uma carta de baralho. Se esses experimentos forem repetidos várias vezes nas mesmas condições, não poderemos prever o seu resultado. Experimentos que, ao serem realizados repetidas vezes nas mesmas condições, e acho que daí apresentarem resultados variados, não sendo possível, portanto, a previsão lógica dos resultados, são denominados experimentos aleatórios. Muito bem, um experimento aleatório apresenta as seguintes características fundamentais: pode repetir-se várias vezes nas mesmas condições, é conhecido o conjunto de todos os resultados possíveis, não se pode prever qual é o resultado. Muito bonito, né? Os experimentos aleatórios estão sujeitos à lei do acaso. Como não podemos prever o resultado, procuramos descobrir as possibilidades de ocorrência de cada experimento aleatório. A teoria das probabilidades estuda a forma de estabelecer as possibilidades de ocorrência de cada experimento aleatório. Muito bonito isso, não? Lindíssimo demais. Aí a gente tem o que? Elementos aqui nessa situação. O primeiro seria o nosso espaço amostral, o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, é denominado espaço amostral, o qual indicaremos por U. Tudo bem. Exemplo: determinar o espaço amostral dos seguintes experimentos. Joga-se uma moeda e lê-se a figura da face voltada para cima. Então, primeiro exemplo, maravilhoso pra gente agora, né? Exemplo 1, muito de... Opa, não assim, meu benzinho, pô. Exclamação, tu tá brincando comigo? Então, o nosso espaço amostral vai ser o quê? Bom, tu jogou a moedinha, ou vai ser cara, ou vai ser coroa. Então, são as únicas possibilidades de acontecer. Então, tá aí o espaço amostral. Essa seria a letra A, né? E eu não coloquei. Por que eu estou retornando para essas primeiras questões aqui para o básico? Porque uma das coisas mais importantes que vai ter pra gente é saber escrever a porcaria do espaço amostral do jeito certo, é prestar atenção nisso. Eu errei muita questão por estar com pressa, por estar cansado e aí não prestar atenção direito em qual seria o meu espaço amostral, todas as possibilidades ali das coisas acontecerem, né? Então aqui a gente vai tomar um pouco mais de cuidado com essa parte. Joga-se um dado comum e lê-se o número voltado para cima. Então, letra B, que podia ficar com um espacinho aqui, a gente vai ter só 6 possibilidades de coisas que podem acontecer, né? Quando for ler os valores. Seriam essas. E aí, vamos para a próxima página, que a gente tem que avançar nisso, né, cara? Então, aí tem a letra C ainda. Jogam-se duas moedas diferentes e leem-se as figuras das faces voltadas para cima. Então, quais seriam todas as possibilidades de coisas que vão acontecer? A gente vai ter aqui
Pares ordenados, né? Duas moedinhas. Pode cair cara na primeira e cara na segunda. Pode cair cara na primeira e coroa na segunda. Pode acontecer de cair coroa na primeira, cara na segunda e por fim as duas caírem cara. Quer dizer, cair coroa, né? Então eu tenho 4 elementos aqui no meu espaço amostral. E aqui tá todas as possibilidades do que vai acontecer. Do que pode acontecer, né? Não é do que vai acontecer. Muito bem, então pro espaço amostral aqui do primeiro, cara, coroa, o segundo do 1 até o 6 e o outro duas caras, uma cara, uma coroa, 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 coroa e cara. Beleza, então 4 aqui, tá muito bom. Segundo evento, qualquer subconjunto do espaço amostral é chamado evento, tá bom? Uma urna contém 3 bolas pretas e 3 bolas vermelhas. Dessa urna são retiradas sucessivamente 3 bolas. Sucessivamente, muito bem. Se eu tirar a primeira preta, a segunda possibilidade eu posso pegar uma preta ou uma vermelha, e na terceira, aqui se eu pegar a preta eu ainda posso pegar outra preta ou uma vermelha, então tem um monte de possibilidades de coisas acontecendo. Tá, vamos lidar com essa daqui, né? Que ajuda bastante. Exemplo 2. Acho que ele usou aquela árvore de possibilidades, eu nunca usei aquilo ali. Nunca desenhei aquelas coisas. Então eu tenho 3 pretas e 3 vermelhas. Mas não assim, né, meu bem? O 3 não é essa porcaria de símbolo aí. Cadê você? Qualquer subconjunto do espaço amostral. 3 bolas pretas, 3 vermelhas. Sucessivamente 3. Tá. Sucessivamente. E sem reposição, imagino eu, né? Tá bom. Como é que eu lido com isso? Bom, eu posso pegar 3 pretas, eu posso pegar 3 vermelhas. Segue a mesma lógica para 3 moedas, né? Tu joga cara, coroa e tal. Acho que vai ser na mesma coisa. Tu acha? Eu acho, cara. Não, como eu disse, esse assunto aqui não foi bem digerido pela minha pessoa, tá? Não foi uma coisa assim maravilhosa na minha vida. Nem isso, nem análise combinatória. Tá longe de ser algo aceitável pra mim. Eu não sei porquê. Sei lá, minha cabeça simplesmente diz assim: tu não vai aprender isso daí. E eu falo: eu vou. Mesmo que eu tenha que fazer 200 questões diferentes, eu vou. E aí fica essa briga eterna aí. E eu acho que a minha cabeça tá ganhando, sabe? Os carinhas que estão lá dentro e conversam entre eles estão vencendo a batalha. Porque a batalha não, a guerra, né? Batalhas a gente tá tendo todos os dias, mas a guerra tá indo pro lado deles, infelizmente. E eu não sei, cara, é um negócio assim que você nega eu conseguir fixar esses conteúdos na cabeça. Não sei porquê, mas acontece. Tá, aqui eu poderia lidar com essa coisa considerando, sem precisar escrever todos os elementos, uma combinação, né? Então o número de elementos do meu espaço amostral, aqui sem fazer, seria combinação de 6 combinados 3 a 3. Dado que não importa muito, acho que a ordem deles, né, nesse caso, desde que eu tire 3, não importa a ordem com que eu retiro eles de dentro dessa urna, né? Desde que eu retire 3. Se não for assim, é muita coisa pra pensar, não. Tu tá louca? Como é que pode um assunto tão fácil desses aqui, feito pra crianças, cara, não entrar na cabeça da pessoa, cara? Dá nojo. Eu nos últimos vídeos, assim, eu perdi, acho que metade da minha vontade de estudar matemática foi embora. Simplesmente foi embora. Num dia ela tava lá e no outro ela não existia mais. Então já estamos trabalhando a 50% já. Já não era muito, agora é só 50% do que foi um dia. Sabe? Uma situação dessas é muito triste, cara. 3 fatorial. Se a gente fizer essa conta, vai ficar com 6 vezes 5 vezes 4
Uhum. Dividido por 6, então vai ficar só 5 vezes 4 que dá 20. Tá? Então o número de elementos do meu espaço amostral, vintão. Beleza. Imagino que me poupe um tempo. Vamos ver se tá certo. Não pode ser. Puta, não. Ah, quer saber, cara? Eu não sei muito mais desse canal, cara. Pô, tá indo embora completamente. Não adianta, tu estuda, faz um monte de questões, aí tu chega numa questão estúpida, tu tem problema com questões iniciais de novo. E daí de que adianta fazer 20, 40, 60 questões diferentes se tu trava num exemplo simples? Uma coisa básica, não sabe, não tem assim, não tem um motivo para continuar isso daqui, né? Ah, mas sabe, não existe, pô. Por que eu achei que era 20? Eu tenho 6 agrupar 3 a 3. Por que 20? Por que eu não parti do pensamento que a primeira bolinha é vermelha, a segunda pode ser vermelha, a terceira também, depois uma vermelha, duas pretas? Por que eu não fui daí? Por que eu fui em combinação? Para que a minha cabeça foi para cá? Não, sabe, é um negócio assim que não tem explicação, eu não consigo explicar. Preta, 3 pretas, aí eu posso ter 2 pretas e uma vermelhinha. Bota em minúsculo, senão vai ser tão difícil de continuar, né, cara? Beleza. Depois, essa vermelha fica dançando e as 2 pretas. Eu vejo todos os casos desse tipo. Então, preta, vermelhinha e preta no final. Depois, vermelha, é por aí. Todas as possibilidades aí com 2 pretas. Depois o que? Vamos lidar com 2 vermelhas e uma preta, né? Tá bom. Aí a preta vem dançando e as outras vão mudando também. Todas as possibilidades de ter 2 vermelhas e uma preta. Não? É, tá certo, né? Vermelha, preta no meio e vermelha. E por fim, preta, vermelha, vermelha. E aí, no final de tudo, 3 pretas. Não, eu já lidei com isso, são 3 vermelhas agora. Quantas a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exato. Todas as possibilidades, né? Acho que tá aí. Pegar uma preta, outra e outra. Muito bem. Por que eu errei o espaço amostral, o número de elementos do meu espaço amostral? Porque eu não posso calcular tudo uma vez. Agrupadas, eu tenho 6. Para a primeira eu tenho 6 possibilidades, para a segunda eu tenho... Não, mas tá errado, cara. O que eu tô fazendo? Por que eu fiz isso? Né? Porque eu vou precisar lidar com o espaço amostral depois. Tá, mas por que eu tô tendo tanta dificuldade numa questão tão simples? Não pode, cara, ser possível uma coisa dessas. Mas é verdade. Acontece. Alguns eventos. As 3 bolas têm a mesma cor. Lindo, tá. Trabalhando com eventos distintos. Exercícios propostos. Por que eu errei o número aqui de coisas, cara? O que eu fiz errado?
Número de elementos do espaço amostral. Tá aí, perdendo tempo com a questão simples. Mas é que o problema é que tu tem que responder essas coisas agora. Tu não vai ter tempo depois, né? Não dá pra admitir que tu não consiga resolver uma coisa simples dessas nesse momento. Depois as coisas vão ser bem mais complicadas, cara, do que isso. Número de elementos dessa porcaria. Eu vou ter trios deles. Eu tenho 6 para combinar 3 a 3. Por que que isso me entregou 20 em vez de entregar o valor que eu gostaria aqui? Por que que tá errado usar a combinação? Né? 6, 3 a 3. O que que isso me entrega? Vai combinar eles sem levar em consideração, por exemplo, se eu tivesse os parezinhos aqui, vai montar o vermelho 1, tem o V1, V2, V3, né? O V1, o V2 e o V3. Desse jeito. Esse vai ser um que vai estar dentro dessa equação. Depois, se eu tivesse outro do tipo V3 primeiro, depois V2 e por fim V1, ele desconsidera esse. Esse aqui não vai ser contado, porque é os mesmos 3 elementos, as mesmas 3 bolinhas. Aqui, de fato, eu estou considerando 2 vermelhas, 2 pretas e uma vermelha. Eu estou trocando a ordem delas. Pô, isso não ia ser levado em consideração. Tá, a gente tá em 10% do que eu tinha de consideração, de vontade de resolver as coisas quando eu comecei nessa parte de análise combinatória e probabilidade. Antes disso, muita consideração pela matemática, muita vontade de seguir. Chegou aqui, a gente está trabalhando só com 10%. E eu duvido que cresça de novo. Mas ela é necessária na física, né? A gente não pode abandonar a matemática, a gente precisa usar ela, saber usar para lidar com a física. Então esquece disso e segue em frente. Depois a gente lida com essa parte. Tu não consegui encontrar o número de elementos para uma porcaria de um espaço amostral simples desses, né? É meio que vergonhoso, muito, mas tudo bem. Questão dos exercícios, vamos lá. 1, 2 não, meu bem. 1, letra A. Lançamento simultâneo de 3 moedas. Mesma porcaria para as cores ali, né, cara? Mesma coisa. Vamos prestar atenção então. E vamos ver. Cara. Deixa eu colocar assim. Isso vai demandar um tempo. Cara, coroa. Não, é coroa, certo. Então vamos analisar todos os casos em que eu tenho 2 caras. Quantas variações deles eu posso ter? Bom, essa coroa vai ficar dançando aí, né? Então o próximo seria cara, coroa, cara. Depois eu vou ter cara, coroa e coroa. E assim todos os casos em que eu tenho 2 caras já foram trabalhados aí. Então todas as possibilidades de ocorrer estão aí dentro. Depois disso a gente tem agora 2 coroas e uma cara. Aí eu tenho que focar só nisso. Quantos eu vou ter com 2 coroas e uma cara? Bom, aí agora essa cara vai ficar dançando, né? Então vai ficar cara, KJ não, meu bem. Cara, coroa e cara. Interessante, né? Muito interessante. Depois cara, coroa e coroa. E por fim, a gente vai ter 3 coroas aqui. E se a gente contar, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Exatamente a mesma coisa. Tá, eu acho que o número de elementos do espaço amostral para esse daqui eu calculo usando o básico, né? De fato é o básico. Mesmo assim não eu não consigo usar direito, né, cara? Que vergonha.
Bem, a gente tem todo o tempo do mundo para aprender, né? Infelizmente, para mim ah, aprender física, eu preciso saber matemática. Infelizmente, não tenho o que fazer, não tem para onde fugir. Aqui no primeiro caso, a gente tem o seguinte: possibilidade para cada uma das cores de bolinhas que a gente vai usar, né? Eu tenho o vermelho e o preto. Pode ser qualquer uma delas no primeiro. Então, se são eventos separados aqui, né, etapas separadas, a gente tem duas para a primeira, vai ter duas para a segunda e duas para a última. Então, 2 ao cubo, 8. Então, a gente teria 8 elementos para o nosso espaço amostral. Não sei porque eu fui correr para combinação, se é arranjo, mas enfim. Então assim a gente teria como determinar, do mesmo jeito que teria como determinar o número de elementos do nosso espaço amostral aqui, seguindo o mesmo raciocínio. A primeira casinha aqui pode ser cara ou coroa, a segunda pode ser, então todas as combinações possíveis de 3 aqui, dado que a ordem importa, né, no caso dessas questões, então o total seria 8 também. Tá? E o porquê disso ser tão importante é porque a gente vai chegar em casos em que não vai ter como ficar desenhando tudo aqui, escrevendo um a um, né? Então a gente precisa encontrar outra maneira de saber o número de elementos do espaço amostral sem precisar disso aqui. Muito bem. Tá vendo só que com um pouquinho de sofrimento a gente chega a alguma coisa? O lançamento simultâneo de um dado e uma moeda. Bom, aí a gente vai ter 12 coisas que podem acontecer, né? Vamos colocar nosso U aqui. E aí a gente bota assim. Bom, o dado pode cair um nele e a moeda cair cara. O dado pode cair um para ele e na moeda cair coroa. E assim vai, o 2 e o 3 e vai, segue nesse, ao infinito e além, né? Vai ser desse jeito aqui. Então, eu vou escrever mais um pelo menos, né? O 2 pro dado e cara pra moeda. Ou 2 pro dado e coroa pra moeda. E assim vai até chegar, a gente chegar no que? 6 pro dado, cara pra moeda. Ou 6 pro dado, coroa para moeda. E de novo, essa daqui a gente encontra o número de elementos desse espaço amostral, seguindo o mesmo raciocínio daqui. Só que não bem o mesmo, né? Porque pro dado agora a gente vai ter 6 possibilidades de valores aqui que ele pode dar, né? A face dele pode ter. Então, enfim, teriam 6, então aqui a gente tem 6 possibilidades. E para moeda a gente tem 2. Então, combinação dessas coisas, 6 vezes 2 dá 12, pelo menos a gente sabe o número de elementos do espaço amostral sem precisar escrever eles todos aqui. Mas bem, letra B é isso, letra C vai ser o quê? A letra C vai ser a distribuição dos 4 filhos de uma família quanto ao sexo por ordem de nascimento. Tá. Essa daqui foi uma, assim, quando eu fiz, né, a gente começou a usar esse livro, eu me dei conta que eu ia precisar ir para outro lugar para aprender alguma coisa, antes de prosseguir com o nosso livro básico, porque a explicação que não estava das melhores. Essa é uma daquelas questões que ela não é difícil também de responder. Se tu for assistir eu a primeira vez fazendo isso aqui e errando e tal, é porque eu tenho problemas, é só por isso, mas não é difícil. Veja só como é que tu tem que se acalmar e responder isso. Veja bem, então, 4 filhos, tu não sabe se vai ser homem, se vai ser mulher, então tem que calcular todas as possibilidades aí desse evento, né? Então, o que a gente vai fazer? A primeira delas é considerar todo mundo homem, tá? Tipo as coisas das moedas ali. 4 homens nasceram, a ordem de nascimento tá aí. E tudo mais. Segunda possibilidade, ou segunda categoria agora, que a gente vai lidar é ter nascido 3 homens nesta ordem e uma mulher. Então agora a gente vai lidar com todas as variantes disso, 3 homens e uma mulher, ficar só nisso por enquanto. Então aqui a gente vai ficar dançando, o M vai começar a dançar no meio aí dos outros, né? Então a gente vai ter homem, mulher agora, que ela veio para a terceira posição.
e homem. Então pode pensar que essa seria a ordem de nascimento nesse caso, tá? E aí, o próximo, de novo, 3 homens e uma mulher. Vamos seguir fazendo todas as variações possíveis dessa coisa. Então, um homem, a segunda agora é mulher, homem e homem. Pronto. Mas não pronto ainda, porque ainda tem uma variação, para lá, que a gente vai fazer agora, que vai ser mulher, homem, homem e homem. Então, considera que ela nasceu primeiro, depois veio os outros. Então a gente já esgotou as possibilidades usando 3 homens e uma mulher. A gente já usou 4 homens e nenhuma mulher. 3 homens e uma mulher já foram todas as possibilidades aí de como é que eles poderiam ter nascido, na ordem, né, de nascimento. Agora a gente vai lidar com 2 homens e 2 mulheres. Essa daqui é a das mais chatinhas, porque ela tem algumas variações, né? E foi isso que me quebrou nessa questão, é não tentar seguir um padrão. Na verdade eu estava procurando por uma, mas não me dei conta que é só isso, é só tu fixar e lidar primeiro com os 4 homens, depois 3 e uma mulher, depois 2 e 2 mulheres, e por fim 1 homem e 3 mulheres, e no final de tudo mesmo 4 mulheres nascerem, né? Então aí esgota todas as possibilidades. Muito bem, 2 homens, 2 mulheres, tá aí a primeira. Agora a gente vai começar a dançar as coisas aqui. Aí eu vou ter um homem, um homem, 2 mulheres e por fim um homem. Tá aí mais uma. Aí essas 2 mulheres podem vir pro começo aqui. E aí ter 2 homens aqui. Beleza. O que mais que pode ter de variação aí? Tem mais coisa, né? Eu posso ter uma mulher no começo, 2 homens no meio e uma mulher no final também. Mulher no começo, 2 homens, uma mulher no final. Aqui fica bem ruim de ver, mas no caderno tu consegue fazer bem arrumadinho as coisas assim, fica tudo enfileiradinho. E aí dá pra visualizar mais alguma variação de 2 homens e 2 mulheres. O homem no começo, o homem no começo e no final, mulher no meio já tem. Mulher no começo, mulher no final e homem no meio também. 2 homens no começo já tem, 2 mulheres no começo também. Então acho que tem mais uma que seria mulher homem, né? Mulher homem, tá. Homem, mulher, eu não sei se já foi. Não, acho que não. Então vai ter mais essa. Homem, mulher, mulher. Tá, esgotamos aqui, imagino eu, todas as possibilidades dessa brincadeira com 2 homens e 2 mulheres. Homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, mulher, homem, mulher, mulher, homem, homem, mulher, homem, homem, mulher. Nossa, fica ruim de falar, né? Mulher, homem, mulher, homem, homem, mulher, homem, mulher. Então acho que aqui esgotou. Não tem mais nada que dê pra fazer. O próximo e um dos últimos, né, seria 1 homem e 3 mulheres. Como é que seriam as ordens de nascimento deles, né? Tá, temos aí 1 homem, 3 mulheres, lindo demais. Agora esse homem vai ficar dançando aí, né? Nessa coisa. Então a gente vai botar aqui mulher, homem, mulher, mulher. Depois mulher, mulher, homem e mulher. E por fim a gente vai ter 3 mulheres e um homem. Opa, calma lá. Hoje até as galinhas estão conversando, cara. Não sei, estão muito animadas hoje. Beleza, e no final mesmo das contas, pode nascer 4 mulheres, né? Ô, meu bem. Tá, então seriam todas as possibilidades aí de ordem de nascimento de todo mundo. Se a gente for contar isso aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 aqui, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que é o número certo. Se a gente for olhar de novo para a questão da possibilidade aí, né, de encontrar o número de elementos do nosso espaço amostral, de novo, como a ordem aqui importa, para o primeiro a gente tem 4 aqui, né, para nascer. Aham, beleza, segue o mesmo raciocínio, né, das igrejas lá, negócio lá tem 7 janelas, de quantas formas eu posso chegar e ver a igreja com pelo menos uma janela aberta. Então, para ocupar o primeiro espaço aqui de nascimento, né, pode ser um homem ou uma mulher, então a gente tem duas possibilidades. Para o segundo filho que nasce também pode ser homem ou mulher, duas possibilidades, aqui também e no final também. Então aqui preenche todas as combinações aí, né? Ter coisas que podem, de maneiras que os filhos podem nascer. Então a gente vai ter 2 elevado à quarta potência, que é 16. Então sabemos de garantia que a gente tem 16 elementos no nosso conjunto. É isso, né? Bom, pelo menos isso eu fico feliz de ter melhorado um pouquinho mais comparado com a primeira vez que eu vi esse assunto aqui na frente, né? Fiquei meio perdido. Na verdade, perdido inclusive para a parte do gabarito aqui. Vamos olhar aqui das primeiras. Eu nem olhei o gabarito porque né, essas primeiras aqui são tranquilas, mas essa letra C aqui, cara, eu sofri com ela. E sofri, mas não sofri calado. Cadê essa porcaria? Eu só sofri, mas... Aí beleza, ó. Temos aí, se tu contar, vai ter que dar 16 também. Eu não vou contar. Mas se tu pausar aqui e olhar a minha resposta lá, certamente vai ter a mesma coisa. Eu tentei encontrar um padrão aqui, como é que o cara tava resolvendo isso, né, pra estar no gabarito. E eu acho que ele seguiu realmente... Não, 3 homens... Ah, ele começou com 4 homens, 3 homens e uma mulher, fez todas as variações, não fez não. O F chegou até aqui, o último, a última o F começa e tem 3 homens no final. Cadê a porcaria dessa possibilidade? Essa daqui, ó. Então eu tava buscando um padrão olhando pro jeito como ele montou a resposta, mas não tinha, né, cara? E o padrão começa e ou 3 homens e uma mulher, vê todas as variações disso, depois parte pro próximo. 2 homens, 2 mulheres, vê todas as variações possíveis, depois um homem e 3 mulheres e vê tudo que dá pra variar. E aí essas coisas ninguém te ensina, né? Tu tem que aprender, ou pelo menos assim, acho que o autor já esperava que a gente soubesse, né? Que fosse fácil. Ele me encontrou, né, cara? Ele descobriu que não é por aí. Não dá pra ter muita expectativa em mim, não. Tá, e beleza, distribuição dos 4 filhos já foi. Retirada de 4 bolas de uma urna contendo 2 bolas brancas e 5 verdes. 2 brancas e 5 verdes. Ele quer tirar 4. Beleza, vamos lá. Então eu vou ter que anotar o número de bolinhas, né? Senão eu não vou conseguir chegar muito longe se eu não anotar as bolas. 2 brancas e 5 verdes. Beleza, bota aqui 2B e 5V. Tá. Muito bem. Nesse caso, então eu vou poder ter o caso de ter 2 brancas e as outras 2 verdes. E aí vamos lidar com esse... Primeiro, eu acho que o primeiro caso aqui é uma branca e 3 verde. Possível, né? Possível. Vamos lá, lidar com essa. Uma branca e 3 verde. Quantas variações disso eu posso ter? Bom, a branquinha agora vai começar a dançar aqui no meio das outras, né? Ela vai para a segunda posição. Depois as outras 2 vão ser verdes. Cara, como isso foi difícil no início e agora até que não tá tão não tá tão complicado de organizar as ideias, né? O jeito como a gente tem que seguir. Então, 2 verdes, a branca já pulou para a terceira posição, uma verde no final e por fim, então esgotando todas as maneiras como isso pode acontecer, 3 verdes no começo
e uma branca no final. Tá, então isso é uma forma. Próxima maneira de eu retirar essa coisa seria, nesse caso aqui, a ordem importa, né? Se a gente olhar para essa questão aqui, a ordem realmente importa, como as coisas acontecem. Tem outros espaços amostrais em que a gente não... acho que num dos próximos exemplos ali, a gente já vai ver que dá para resolver a questão desconsiderando a ordem das coisas. Tá, então uma branca e 3 verdes, a gente já esgotou tudo que podia acontecer. Agora a gente vai lidar com a situação em ter 2 brancas e 2 verdes. E aí essa daqui vai ter um monte de coisa, né? Eu posso ter a minha... Eu vou deixar branca não. Como é que eu faço? As 2 brancas vão dançar, então vai ser verde, branca e branca. E depois no final verde. Depois a gente vai ter o que? Vai ser verde, verde. Depois branca e branca. Tá, essa é uma das possibilidades que pode acontecer. Depois a gente pode ter o caso... É a mesma coisa de 2 mulheres e 2 homens, né? As variações das coisas que vão acontecer. Eu posso ter uma branca no começo e uma no final. Então... E aí vai ter verde, verde e branca. E depois... tá, depois disso... Eu posso ter as verdes, uma no começo e outra no final, e as brancas no meio. Essa eu já tenho. Tá, então essa já foi usada. Então esquece. Então eu posso ter uma verde, branca, verde, branca. E branca, verde, branca, verde. Acho que aí quebra com tudo. O que é possível de acontecer. Né? BV, foi tudo. Agora tem mais... Como não tem obrigação delas... vai tirar só 4 bolas e não sabe... Não tem obrigação de ter uma branca junto, né? Nessas sequenciazinhas, esses grupinhos. Então pode ter as 4 verdes também. Tá bom, se a gente contar isso daqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? Tá bom. Se eu contei errado, perdão. Porque aí a gente vai pro gabarito, né? Não precisa estar verificando, só conta quantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, tá bom. Muito bem, então. Tem que prestar muita atenção nessa montagem de espaço amostral, cara. Ah, tinha um gabarito pequeno aqui do lado, né? É, mas não pra todos, eu acho. Ainda tem retirado 4 bolas. Tá, esse aqui já foi, então questão 2 agora. Achei que ainda tinha alguma letra ali pra resolver, porque essa coisa nunca acaba, cara. Considere o experimento lançamento de 2 dados, um branco e outro verde, a observação da face superior e determine o espaço amostral. Olha, o espaço amostral de 2 dados é grande, né? A gente sabe que vai pegar muita coisa. Opa. Aqui vai ser 2 e assim você vai até 6. E depois vai 2, 2, 2 até chegar do 2, 6 e no final de tudo isso 6 e 6. E aí nesse caso aqui a gente teria um número de elementos, né? Seria 36 número de elementos do espaço amostral. Mas falando em número de elementos, para o nosso último aqui, como é que a gente calcularia o número de elementos dessa coisa? Dado que a gente não vai ter para todos bolinha branca, ela não pode, ela a gente não teria a possibilidade de escrever que nem no último aqui, né? De ser ou filho homem ou filho mulher, né? Filha mulher, né?
Então nesse caso aqui a gente não pode dizer, pode ser branca ou pode ser preta. Não, não pode, porque eu só tenho duas brancas. Então não teria essa opção para todas. Pode ser branca ou pode ser preta. Aqui só pode ser preta e aqui também só pode ser preta. Não é tão... Não é tipo verdadeiro, falso, aberto, fechado. Essa daqui já não é tão simples assim. Aí eu teria que calcular a possibilidade de ter uma branca e o resto ser preta. Então, acho que funciona assim, né? Da primeira ser branca, é que a ordem importa aqui. Não sei, esse aqui eu ia ter que pensar um pouquinho mais e... Vamos deixar quieto, já que não pediram, né? Quando pedir a gente pensa. Tem que ser assim, né, cara? Não responder nada que não foi perguntado para não ser complicado. Então, se for olhar o espaço amostral aqui para a questão do dado, né? Começa no 1 em 1 e vai até o 6, 6 aqui. Todas as 36 possíveis combinações. Para a letra B, a gente vai ter o quê? O que ele quer de nós? O evento ocorrência de números iguais nos dois dados. Tá bom, esse evento aí, eu vou chamar de evento A. Interessante, né? E vai ficar por aí. Vai ficar só, nem vou descrever. Isso aí vão ser 1 e 1, 2 e 2, até chegar no 6 e 6, né? É só esses mesmo. Mas a gente não vai escrever todos, porque escrever todos dá muito trabalho. E não é o que a gente pretende agora, né? Passar mais trabalho que já passou. Beleza, é isso. Vamos ver se está certo. Exato. Até chegar no 6 e 6. Letra C. O evento ocorrência de números cuja soma seja 5. Dá um trabalho esse, cara. Eu vou chamar de C, tá? Não vou contrariar também. Fica mais difícil de querer contrariar as coisas. Bota um B aqui. Soma 5. É isso que tu quer me dizer, né? Então aqui a ordem, né? Porque os dados são diferentes, importa. Então 1 e 4, 4 e 1. São coisas diferentes, eventos diferentes. Mas que vai dar a soma 5. 2 e 3. Também 3 e 2. Depois, o que mais? 1 mais 4 dá 5, 2 com 3 dá 5. 3 eu já considerei, né? 3 com 2 também já foi. O 4 com 1 já foi também. É isso, então esses 4 mesmo. Não tem mais nada. Ó, já abri as opções que eu não queria. É 1, 4, 2, 3, 3, 2 e 4, 1. Exatamente. Letra D. A gente vai ter o que aqui? O evento ocorrência de números cuja soma seja 12. Bom, nesse caso, vou botar D aqui como nosso evento, né? Evento D. Vai ser simplesmente o 6 e o 6, não tem outra coisa que vai dar 12. Então fica por aí. Acho que tem resposta por aqui, né? Eu tô fugindo dela. Lembra que também tem umas também apagadinho. Mas 6 e 6 tem. Ele tá chamando tudo de E, evento E, mas cada um faz um jeito, tá? Tá, essa próxima aqui, questão 3, essa daqui me deixou com dúvida quando eu eu não... O que eu fiz? Ctrl Z. Ainda bem que dá pra desfazer, cara. Ctrl B aqui, apertei Ctrl V sem querer, me quebrou com tudo. Aqui ele tem uma caixa que há 5 papeletas numeradas de 1 a 5. Retiram-se 2 delas ao acaso e coloca-se os números... Coloca-se a soma dos números escritos
Aí ele quer que determine o evento. Obter uma soma par e múltipla de 3, letra A. Tá, então vamos lá, soma par, vou botar o evento A aqui, 2 pontos, soma par e múltipla de 3. 34 não. Múltiplo, talvez. Tão difícil arrumar as coisas, cara. Minha nossa. É muito complicado. É múltipla. O cara escreve, apaga. Tá. Qual que é o problema aqui? Eu resolvi essa questão e tem uma outra que a gente vai ver logo do baralho. Foi antes de eu parar de resolver esse livro aqui e porque eu vi que não tinha entendido as coisas direito e procurar em outro lugar. Basicamente, a gente teria duas maneiras de montar o nosso espaço amostral. Seria ele ordenado, ou seja, a ordem das coisas faz diferença do jeito como a gente está retirando, ou ele não ordenado. Por exemplo, o ordenado seria o lançamento dos dados ali, né? Que a ordem com que tu monta os pares ordenados, ela importa. O primeiro dado, a face dele deu 1 no evento e o segundo dado, a face deu 2. Isso é um evento. E se tu trocar, por exemplo, dizer que o primeiro dado deu 2 e o segundo deu 1, isso seria outro evento, é diferente, a ordem das coisas interessa. Então esse é um jeito que tu organiza o teu espaço amostral. Outro jeito é quando tu fala que tem que pega 3 bolinhas de uma urna e tu não se importa com a ordem delas, mas com as cores que elas vão ter. É uma vermelha e 2 brancas. Botou a mão lá dentro, tirou elas, tu tá interessado ali no conjunto das 3 e não na ordem com que elas foram retiradas. E aí tu teria um espaço amostral não ordenado. Isso faz diferença. Não na resposta, pelo menos em algumas questões, isso não vai interferir na tua resposta, porque tu vai considerar os eventos, né? E aí a ordem importa ou não, e o teu espaço amostral também. Então, eu respondi essa questão aqui, se eu não me engano, encontrando o número de combinações que eu poderia ter entre esses dois números, tá? Sem escrever, eu acho que eu fiz por combinação do tipo, se a gente for escrever, tá, vou retirar 2 deles ao acaso. Qual que seria o meu espaço amostral? Vamos lá. A gente teria o igual. Bom, eu vou tirar o número 1 e o 2. Ou eu posso tirar o número 1 e o 3. E assim por diante, tá? 1 e 4. 1 e 5. Ou o nosso 2 e o 3. Porque o 2 e o 1 eu já tirei. Então isso aqui seria um espaço amostral não ordenado. Porque eu estou considerando que 1 e 2 e 2 e 1 são a mesma coisa. Tá? Porque eu vou somar esses números no final. Então eu estou interessado na soma deles e eu estou descartando o 2 e 1 aqui como sendo uma coisa igual a 1 e 2. Basicamente usando combinação para encontrar o número de elementos do espaço amostral. Então nesse caso a ordem não importa, a gente está preocupado com a soma dos, pelo menos foi o que eu entendi, tá? Até aqui essa coisa assim de explicar mais profundamente esses assuntos eu não vi nos livros assim. Pode ter uma frase ou duas falando, isso é um espaço amostral ordenado, isso é um espaço amostral não ordenado, como é que tu identifica isso nas questões? Pode existir, mas foi muito rápido, assim, a ponto de eu nem ter percebido que tinha essa explicação, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na próxima questão dos baralhos, tu vai considerar um espaço amostral ordenado, e mesmo que tu resolva a questão considerando que é um espaço amostral não ordenado, tu chega na mesma resposta. E isso me deixou confuso. Eu falei, pera, mas sabe, fiquei perdido. Agora eu tô um pouco menos perdido nessa parte, porque pelo menos eu sei que isso tem um porquê. Quando eu tava vendo, acho que essa questão aqui no DeepSeek, ele mostrou que se tu tanto faz tu considerar
isso sendo ordenado ou não ordenado, vai mudar o tamanho do espaço amostral, vai mudar a tua resposta, mas vai ser seria a mesma resposta se tu estivesse procurando a probabilidade de algum dos eventos acontecer. Tu vai considerar o espaço amostral de um jeito e os eventos também vai seguir aquele mesmo padrão, e aí a divisão dos valores ali vai dar a mesma, tá? Mas então é só uma coisa, uma ressalva que eu quero fazer aqui, né? Só estou deixando claro que eu montei essa questão e o gabarito dela concorda com o que eu montei desse jeito. E a do baralho foi um pouco diferente o jeito como o autor resolveu e eu fiquei confuso na época. Vamos ver se isso continua desse jeito agora. Tá, então 2 e 3 já foi. Aí eu teria 2 e 4. 2 e 4. Depois, por último, eu posso tirar os papeizinhos 2 e 5. E nesse caso aqui, como a ordem não importa, na verdade, ali o DeepSeek ou os outros coisas recomendaram, né? Olha só, IA recomendando coisas que em vez de tu considerar como se fosse um par ordenado, onde a, a ordem com que tá as coisas aqui, as coordenadas, vamos dizer assim, isso importa. 1 e 2 é diferente de 2 e 1, né? Pares ordenados diferentes. Então, para ti não cometer esse erro nesse caso aqui, em que eu estou dizendo que a combinação, a ordem com que eu tiro os dois papeizinhos e vou somar eles não importa, então tu coloca dentro de um conjunto, conjuntinhos pequenos assim, que aí tu sabe que são esses dois elementos, aí a soma deles vai gerar um determinado valor. Mas se bem que aqui não é bem a soma, né? Aqui é o nosso espaço amostral. Então seriam todas as somas possíveis, o que vai sair de somas daí desses números, né? Então vou botar dentro dos conjuntinhos aqui essa. E depois, né, se eu pesquisando, porque quando tu pesquisa assim, ó, espaço amostral ordenado e não ordenado, tu não encontra muita coisa, pelo menos nessas minhas pesquisas mais superficiais, que te ajudem, tipo um vídeo de um professor explicando, resolvendo questões e falando, olha pessoal, isso aqui a gente encara como porque provavelmente é uma coisa tão básica dentro da probabilidade, ela é tão simples, ou seja, todo mundo entende isso, todo mundo sabe, é, é de senso comum, sabe? Tu começou a estudar a probabilidade, isso é senso comum. Aí ninguém se preocupa em explicar isso, fazer um vídeo a respeito disso, porque, bom, imagina só, tu fazer um vídeo ensinando as pessoas a respirar. Entende? Tu, sabe, meio que ia ser estranho, assim, respirar aprenda a respirar. Não ia ter muita, quer dizer, não é muita gente que não sabe isso, né, cara? Acho que pelo menos por instinto a gente faz. Então eu não achei muito conteúdo a respeito, mas é uma dúvida que eu ainda tenho. Tá, mas vamos voltando pra cá, né? Já troquei tudo por conjuntos pra entender que a ordem aqui não interessa. 1 e 2, 2 e 1, se tu botar dentro de um conjunto, grande coisa, né? Não faria a menor diferença. Os conjuntos seriam iguais. 1 e 2, 2 e 1. Mesmos elementos dentro do conjunto, só a ordem diferente. Aí, o 2 com 5 já foi, agora o 3. A gente combinaria com quem aqui? Na retirada desses papeizinhos. De quantas maneiras diferentes pode acontecer de eu pegar esses dois papéis? Não necessariamente a ordem com que eu estou pegando eles, mas de eu pegar os dois, né? Então o 3 já foi com 1, já foi com 2. Cadê o 3 quando tá ali? O 3 com 4 ainda não foi. E depois, por fim, o 4. Ah, não, tem o 3 com 5 ainda. Tá, então tirei esses dois papéis, em qualquer ordem que seja, vão entregar a mesma soma no final das contas, né? E aí acho que é isso, né? Não importa a ordem com que eu retire, o resultado vai ser o mesmo, a soma dos dois vai ser a mesma coisa. Talvez por isso que tu lide com isso como se fosse um espaço amostral não ordenado. Tá, e aqui, por fim, a gente vai ter o 4, com 3 já foi, e aí só sobra 4 com 5. Tá bom, então teríamos essas possibilidades aqui, né? De coisas que podem acontecer. A pessoa tirar a ficha com o número 1 e depois a outra fichinha com o número 2, somar as duas e tudo mais. Então, espaço amostral é esse. O nosso evento é soma par e múltipla de 3. Então, no evento A gente vai ter quem? Soma par e múltipla de 3, a gente teria o 2 com 4, né? Que dá 6.
soma par e múltiplo de 3. E o 3, o 4, se não tem, o que mais que temos aqui, cara? É E, né? Esse é o problema. 2 e 3 dá 5, 2 e 5, tá. 2 e 4, não, 2 e 5, puta merda. 1 e 5, animalzinho pequeno. Aqui, ó, 1 mais 5 dá 6, soma par, múltipla de 3. E a outra que a gente tem é o 2 e o 4, né? Então tá aí. Lembrando que se isso aqui fosse, se a gente tivesse montado essa questão como sendo um espaço amostral ordenado, a gente teria pares ordenaditos aqui, teria 1 e 5, 5 e 1. Então teria bem mais. Mas quando tu vai olhar no gabarito desse livro, tu nota que a única possibilidade que tu tem é essa, 1 e 5, 2 e 4. Então ele não apresenta outras, ou seja, o que indica que isso é um foi montado assim, né? Nosso espaço amostral não ordenado. Aí, assim, eu entendi por cima mais ou menos como isso funciona. Que nem eu disse, esse conteúdo aqui, ele não entra fácil na minha cabeça. Não é que eu não queira aprender, mas ele não vai. Simplesmente ele se nega. Eu faço mais 20 questões e digo, tá, agora depois dessas 20 eu vou aprender alguma coisa. Chego na próxima, não consigo. E, assim, é nojento isso, cara. É ruim essa coisa. Porque não é uma sensação boa de tu ter todo dia, sabe? Não é. Obter uma soma ímpar ou múltiplo de 3. Ou múltipla de 3. Vamos botar assim, evento B. Soma ímpar ou múltipla de 3. E o múltipla tem acento, cara. Eu sempre esqueço das porcarias dos acentos. Bom, evento B. Olhando para o nosso espaço amostral, a gente pode pegar o nosso espacito aqui e ir deletando tudo que não se encaixe em uma ou outra, né? Por exemplo, soma ímpar, 1 mais 2 é. Isso aqui é soma par e não é múltipla de 3. Então, vai-se embora. Soma ímpar, muito bem. Soma par, mas é múltipla de 3. Soma ímpar, soma par, mas é múltipla de 3. Soma ímpar, soma par e é isso. E essa daqui é soma ímpar, isso. Exatamente. Então, deixa eu tirar você aqui fora. Ficamos com esses númerozinhos. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letra C. Letra B, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putz. 1, 2, 1, 4, 2, 3. Calma lá, volta pra cá. 1, 2, 1, 4. 4. Tá, mas 1, 5 não é ímpar? Ou múltiplo de 3? Não, 1, 5 é par, mas é múltiplo de 3, não é? Ou múltipla de 3, beleza. 1 e 2, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 5 dá 7, 3 e 4 dá 7, 1 e 5 e 2 e 4. Tá, 1 e 5 tá aqui também, então. 3, 6, 7. Tem alguma então que eu tô... Oh, 1 e 4 é 5, ímpar. 1 e 5, 6, vai. 2 com 3 dá 5, 2 com 4 dá 6, múltiplo de 3. 2 com 5 dá 7, 3 com 4 dá 7. É ímpar. E 4 com 5 dá 9, é ímpar também. Ou eu contei errado aqui. 3, 6, 8. Tá, vamos eliminar então, pô. 1 e 2, 1 e 4, cadê vocês? 1 e 2, 1 e 4 estão aqui. 1 e 5 tá lá. 1 e 5 tá aqui também, então você salvou. Os próximos. 2 e 3. 2 e 3 tá aqui. 2 e 4, cadê você? Não tem. Tem 2 e 5. 2 e 5 tá aqui.
3 e 4 e 4 e 5. 3 e 4. 4 e 5, inclusive, é múltiplo de 3. Olha, pra quê, né? Discordar do autor. Não vou me estressar com uma coisa dessas, cara. 2 e 3, 2 e 5, 3 e 4, 1 e 5, 2, 4, tá lá. Então acho que o 4 e 5 é a única que não... O 2, 4 tá na coisa, né? Tá aqui. Então é 4 e 5 que não estamos encontrando, mas por que, me pergunto eu, assim, num dia belo desses que a gente tem de vida, por que que não tá aqui? Cara, não sei. 4 com 5 não dá 9? 9 não é múltiplo de 3 e não é ímpar? Soma ímpar ou múltipla de 3? Não pode ser e múltipla de 3. Olha só a interpretação das coisas. O 4 e 5 é ímpar e múltiplo de 3. Não é ou múltiplo de 3. Olha só quanto a gente aprende, não. Aí sim, temos 7 aqui. Tá bom, concordo. Certo, questão boa botar numa prova, hein? Essa é boa mesmo, cara, pra arrebentar com o aluno. Essa é excelente. É só tu que erraria essa questão. Eu errei já. Mas eu acredito que existam outros também que errariam. Então não conta o E, cara. Pensei que o OU podia ter os dois na coisa. Mas pelo visto não. Então tá bom. Olha o autor ensinando tanta coisa pra gente, né? Sem dizer nada. Letra C. Obter uma soma múltipla de 7. C. Evento C. Botamos aqui. Eu nem vou descrever, né? Múltiplo de 7, não precisa. Soma múltipla de 7. Seria só coisa que dá 7. 5, 6 e 1. Não tem 6, né? 5 e 2 dá 7. E 3 e 4 dá 7 também. 3 com 4 dá 7. Não tem mais outra que dê 7, né? Tá bom. Então é 3 e 4 e 5 e 2. Ou melhor, 2 e 5. Opa. 2 e 5. 3. Não, meu bem, não é esse. Mas é uma beleza, não? Coisa bonita. 3 e 4, mas não 3 pontos. Assim. Tá bom, acho que é isso. 2, 5, 3, 4. Tá bom. Se a gente fosse olhar, se for considerar também, né, que a ordem importa nesse caso, tu vê que a retirada dos papeizinhos, ele podia ter tirado o 5 primeiro e depois o 2. Isso também teria que estar aqui dentro, mas como não está no gabarito, então espaço amostral não ordenado. É o que a gente está lidando aqui. Se tu tiver as mesmas dúvidas que eu para aprender esse mesmo assunto, procure, cara. Procure em outro idioma, não sei. Eu vou pesquisar mais depois para ter certeza que eu entendi direito as coisas. Agora a gente tem tipos de eventos. Considere o experimento aleatório, lançamento de um dado comum e observação do número voltado para cima. Espaço amostral. Tá bom, do 1 até o 6. O evento certo é o próprio espaço amostral. Então, seria um evento que tem todos esses elementos aqui. Então, é garantido que ele vai acontecer. A ocorrência de um número menor que 8. Então, a gente está lidando com o evento certo. Beleza, de fato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O segundo é o evento impossível. É o subconjunto vazio do espaço amostral. Do tipo, a ocorrência de um número maior que 10. Não tem como, né? Dentro do nosso espaço amostral. Nope. Tá. Evento união. É a união de dois eventos. Interessante, né? Número ímpar. Aí seria
o evento A, o evento B, ocorrência de número par primo. 2, 1, tá bom. 1, 2, 3, 5, que legal. Evento intersecção ou intersecção de dois eventos. Ocorrência de um número par, 2, 4, 6. Ocorrência de um número múltiplo de 4. Nesse caso, só o 4 aqui. Então, a intersecção vai ser só o pobrezinho do 4 ali. Tá bom. Isso aqui vai ser relevante logo logo. Eventos mutuamente exclusivos são aqueles que têm conjuntos disjuntos. Exemplo, ocorrência de um número par e o evento E, ocorrência de um número ímpar. Não tem nada em comum entre eles. Muito bem. Eventos complementares são dois eventos A e o Azinho com risco, tais que a união deles vai ser o nosso espaço amostral. O evento união é o próprio espaço amostral, legal. E a intersecção, conjunto vazio, né? Não tem nada em comum. Exemplos. Evento A, ocorrência de número par. E o evento complementar dele seria ocorrência de número ímpar. Então, 1, 3 e 5. Observe que a união com o complementar dele vai ser o nosso espaço amostral. E não tem elementos em comum. Que legal, né? Probabilidade de um evento. Se um fenômeno aleatório, calma lá, se num fenômeno aleatório, vírgula, o número de elementos do espaço amostral é NU e o número de elementos do nosso evento A é NA, então a probabilidade de ocorrer o evento A é o número PA tal que o número de elementos do A dividido pelo número de elementos do U. Muito bem, vamos seguir. Isso é o básico do básico, né? O que a gente tem aqui? Essa definição é válida quando o espaço amostral U for equiprobabilístico. Isso é, quando todos os elementos de U tiverem a mesma probabilidade. Consequências da definição de probabilidade. Probabilidade aqui, quando a gente tem do conjunto vazio, né? A gente vai ter 0 dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que vai ser 0. Então, probabilidade conjunto vazio, 0. Legal. Probabilidade de ocorrer um evento que seria um evento que tem todos os elementos do espaço amostral. Vai ser 100%, né? É garantido. Não tem problema. Então são duas definições básicas aqui que a gente vai ter. Que mais? Como o evento A é um subconjunto do espaço amostral U, então o A está contido no U, o que implica que o número de elementos do A está entre 0 e o número de elementos do U. Se ele é um subconjunto, ou ele não tem nenhum elemento aqui, ele seria o conjunto vazio, ou ele tem alguns elementos que pertencem ao nosso U também. Tá bom, e aí tu dividindo tudo por NU, a gente chega a esta pequena relação que vai ser muito importante no futuro, que é a probabilidade da ocorrência de um evento A, de algum elemento de A, vai estar entre 0 e 1, ou seja, entre 0 e 100%. Então é isso aqui. Essa relação é realmente importante, tá? A gente vai usar para responder algumas questões bem sem vergonhas, cara. Dividindo-se todos os membros por NU, beleza, é onde ele chega nessa relação. Isso aqui, o que mais que a gente tem? É comum representarmos as probabilidades em porcentagem. É verdade. Um meio tu representa como 150% e assim por diante. Então, temos aqui que a coisa está entre essa probabilidade de ocorrer algum elemento de A seria de 0 a 100%, né? Entre 0 e 100%. Vejamos alguns exemplos. No lançamento de um dado, determinar a probabilidade de se obter o número 2. Bom, vamos lá. Aqui é que a importância da gente ter visto ter feito aquelas questões ali para montar o espaço amostral e tudo mais. Aqui é que a gente vai realmente poder utilizar tudo aquilo ali. Então, de novo, quem é o nosso espaço amostral? Ele vai lançar um dado. Então, as possibilidades da face que vai ficar virada para cima, quais seriam todas? Todas elas vai do 1 até o 6. E depois, o nosso evento A.
Então, na verdade, antes do nosso evento A, né, o número de elementos do nosso espaço amostral U vai ser 6. Muito bem. Aí o A é tirar número 2, né? Então vamos botar assim, ó. Sair número 2, eu acho. Bom, então o A vai ser simplesmente um dos elementos, só tem um deles, né? Só o 2. Muito bem, então o número de elementos de A, não sei porque eu estou escrevendo isso, mas vamos lá, né? Ah, claro, né? Precisa arrumar aqui. O número de elementos de A é 1, só temos ele, só o 2 que a gente quer. E aí então a probabilidade de ocorrer algum elemento de A vai ser 1 sobre 6. E é só isso, 1/6. Tá vendo? Obtém as informações, depois só substitui na equação e vai ser feliz. A letra B, ser um número par. Então da gente tirar, né, no lançamento do dado, determina a probabilidade de obter. Então, letra B. Vamos botar assim, o meu evento B seria obter número par. Então, dentro do nosso espaço amostral, quais seriam... calma. Dentro do espaço amostral, quais os valores são pares que a gente gostaria de obter? Vai ser o 2, o 4 e o 6. Então, o número de elementos do nosso evento é 3, né? Eu já ia falar é 6, não é 6, é 3. Então, probabilidade de ocorrer o evento B vai ser 3 sobre 6. Muito bem. Isso aqui dá para simplificar, o 3 dividido por 3 vai ficar 1, e o 6 por 3 é 2, então seria de 50%. Tá bom. E a letra C, se existe uma C, vai ser o quê? O número múltiplo de 3. Bom, botamos aqui, né? Obter número múltiplo de 3. Ok, vai ser então o que pro meu C, cara? Eu tenho o 3 e o 6. Tenho 2 só. Então o número de elementos do nosso evento vai ser 2. Portanto, probabilidade de ocorrer algum elemento de C é 2 sobre 6, que é 1/3. Muito bem, só isso mesmo. Resolução. Cadê? Aqui do A, né? Ocorrência do número 2, a gente tem 1 em 6, tá aí. A B, ocorrência de número par. O número de elementos aqui seria 3, então vai ter 1/2, ou 50%, né? 0,5. E a C, ocorrência de número múltiplo de 3. Só o 3 e o 6, portanto, 2 sobre 6 ou 1/3. São ótimas respostas, eu não vou negar. São excelentes respostas. Tá, essa questão do baralho, ó, tá, aqui é que a gente tem a outra parte lá que eu falei, que quando eu cheguei aqui no livro eu fiquei meio confuso por conta que da primeira questão que a gente resolveu, tá? Então, exemplo 2. De um baralho com 52 cartas, tiram-se sucessivamente, sem reposição, 2 cartas. Determinar a probabilidade dos eventos. A. As 2 cartas são damas. Muito bem. Então, espaço amostral aqui. Muito importante, tá? Aqui é U nesse caso, né? O número de elementos do nosso espaço amostral, qual é que vai ser? De quantas maneiras diferentes eu vou conseguir tirar essas 2 damas aí? Né? Tem que ver isso daí. Primeiro,
antes de tudo, tem que ver quantos parezinhos de duas cartas eu consigo formar no total. Esquece que vai ser só dama. Pode sair as com 5, 7 com 22. Não tem 22 no baralho, mas 7 com uma dama. E tudo que é tipo de combinação. Se a gente considerar que isso aqui é um espaço amostral ordenado, então tu vai usar arranjo para encontrar o número de combinações. Se tu considerar que é um espaço amostral não ordenado, tu vai usar a combinação para encontrar o número de elementos do nosso espaço amostral. Eu fiz usando combinação. O que eu pensei? Será uma combinação de quê? 52 cartas agrupadas ou combinadas duas a duas. Tu vai chegar na resposta usando isso daqui do mesmo jeito que tu utilizar arranjo. Aí tu tem de novo 52 cartas duas a duas. Por quê? Porque se tu... Bom, eu não sei. Na discussão, veja bem. No que o DeepSeek falou, de uma ou de outra forma, tu chega na resposta para, pelo menos para essas questões mais básicas assim, dá no mesmo, desde que tu tome cuidado quando tu for montar o número de elementos do teu evento. Tá? Se tu montou aqui como arranjo, o teu evento também vai ser assim, quantas combinações tu teria e tudo mais. Cara, só que o problema é que nem a gente viu na questão anterior lá, aquilo lá foi feito usando combinação, tá? Das 5 papeletas lá, que tu tira duas e soma e tudo mais, a gente descartou coisas do tipo, na primeira eu tirar o número 5 e na segunda eu tirar o número 2. E aí, em um outro evento que poderia acontecer, eu meto a mão e tiro o número 2 primeiro e depois tiro o 5. A gente descartou, considerou como se fossem coisas iguais. Tu pegou duas coisas na tua mão e pronto, é só isso. Pegou duas daqueles papeizinhos com os números, olhou para eles, e viu quanto é que dava a soma, mas não importa quem tu pegou primeiro, se foi o 2 ou o 5. Só importa que tu pegou os dois. E aí, montando desse jeito, eu acho que se encaixaria nisso. Espaço amostral não ordenado. O livro, o autor resolve como sendo um espaço amostral ordenado. Das duas formas chega na resposta. E aí é que tá. O porquê que tu deve tomar cuidado com isso, o porquê que tu deve escolher uma ou a outra, porque certamente em algumas questões isso vai mudar. Por exemplo, no gabarito daquela questão lá, se a gente tivesse usado o espaço amostral ordenado, não ia ter dado certo, ia estar errada a questão, né? Pelo gabarito, porque ele não estava pedindo a probabilidade de uma coisa acontecer, ele simplesmente queria saber quantos elementos tinha, né? Ali, quais elementos eram do nosso espaço amostral, pro evento, né, no caso. Então, assim, eu vou resolver isso considerando aqui e vou encontrar o número de parezinhos usando combinação. Depois a gente faz do jeito que o autor fez, porque essa aqui foi a primeira vez que eu resolvi. Eu fiz desse jeito, cheguei na resposta e depois eu vi que não era o jeito que ele tinha resolvido, daí fui cair nesse assunto de espaço amostral. Aí de diferenças de como tu monta a questão. Então, vamos resolver assim. Então, primeiro, quais seriam todas as combinações dessas 52 cartas aqui, combinadas duas a duas, que a gente pode ter, né? Considerando que não importa a ordem com que tu tá retirando as duas do baralho. Eu peguei o As primeiro e depois peguei um 5. Não, mas no outro evento eu posso ter pego o 5 primeiro e depois o As. Esquece. A combinação vai descartar essas coisas aí. AB é igual a BA e acabou, não tem. Então, bom, o que a gente vai tirar daqui? Se eu conseguir resolver as coisas direitinho, talvez a resposta, né, é o que a gente tira. Então vai ser 52 fatorial, mas não 51, né, meu bem? Dividido por 2 fatorial, que multiplica 50 fatorial. Aí você está engasgando aí para resolver, claro, não é tão é tão simples assim, cara. Mas vamos fazendo devagarinho, devagarinho a gente faz. Então aqui a gente vai ter o que? 52 vai ser 52 vezes 51, parou por aí, isso dividido por 2.
Então 52 por 2 é 26, e é assim que eu vou deixar. 26 vezes 51. Se eu puxar a calculadora aqui, porque não compensa, né? 26 vezes... no meu caderno eu fiz na mão, tá? Essas continhas. Não vai me culpar aqui, cara. Eu fiz na mão. Todas elas. Inclusive, tô ficando muito bom em simplificar um pouquinho as contas, né? Antes eu era bem ruinzão de fazer um monte de conta a mais. Hoje em dia eu já dou umas simplificadas boas antes de precisar fazer alguma conta no papel mesmo. Que na verdade é o que o autor espera, né? A pessoa que criou essa questão aqui, ela montou as contas, os valores, já esperando que tu consiga fazer algumas das simplificações e ter que fazer menos continhas no final. Então as pessoas têm um bom coração no final das contas. Tá, então esse aqui seria o número de elementos do meu espaço amostral. O que este meu espaço amostral não está levando em consideração? O meu espaço amostral, primeiro, que podia arrumar as coisas aqui para ficar maior, obrigado. Ele não está levando isso aqui em consideração. Tirou a carta 2 de ouros e a 1 de bastos. Isso é um evento. Aconteceu, meteu a mão, pegou uma, depois pegou a outra. Se tu pegar um de bastos e depois a 2 de ouros lá, ele não leva em consideração, não tá nem aí pra ti. Pouco importa. As duas coisas é a mesma coisa pra ele. É o mesmo evento. Tem as duas mesmas cartas, então é a mesma porcaria. Mas aí, se a gente seguir resolvendo as coisas agora, o nosso evento A seria o quê? O que ele quer? As duas cartas são damas, tá? Então, duas damas. Muito bem. De quantas formas diferentes aqui, ou melhor, quantos elementos eu vou ter no meu evento A? Qual é o número de elementos? Isso vai ser uma combinação também. Olha lá, eu usei combinação para ver o número de elementos do espaço amostral. Eu tenho que usar a combinação para determinar o número de elementos do meu evento. Senão as coisas podem dar errado. E geralmente elas dão. Então eu tenho 4 damas e eu quero combiná-las duas a duas. Quero ver quantas possibilidades eu teria que vão estar dentro do nosso espaço amostral aqui, né? Então, isso aqui é 6, tá? A gente tem essa combinação 4, 2 aqui, ela aparece com muita frequência. Isso aqui é 4 fatorial por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então é 24 dividido por 4, que é 6. Aparece com uma frequência realmente grande, cara, na minha vida. Então, agora a gente basicamente tem que fazer o seguinte: probabilidade de ocorrer algum elemento DA, dado nada, né? Só isso. Então vai ser 6 dividido pelo número de elementos aqui do espaço amostral, que é 1326. Então 1326, previamente eu já tenho informação que isso é divisível por 6, tá? Então, por quê? Porque eu fiz a continha na mão. Dividido por 6. Ué, mas como assim tu fez a conta? Claro, essa, antes de iniciar esse vídeo aqui, essa era uma grande dúvida da minha vida. Por que dava para resolver, por que a primeira questão resolvida é um jeito e a segunda o cara resolveu usando arranjo em vez de usar combinação, e por que os números eram diferentes? Não a resposta, mas o número de elementos do espaço amostral era muito maior quando usa o arranjo, e aí quando usa a combinação para determinar é metade praticamente, né? Aí eu fui atrás disso, né? Por isso que essa continha eu fiz na mão, eu refiz ela de novo, né? Tá, então 221, portanto a gente vai tirar aqui, ó, 221, e o nosso 6 dividido por 6 vai dar 1. Então essa é a probabilidade de que ocorra algum elemento do nosso evento, né? Muito bem. Aí, isso aqui é resolvendo essa questão, né, de ter duas damas usando combinação, ou que seria, o que eu imagino que seja, né, da tal do espaço amostral não ordenado. E aí, considerando o espaço amostral ordenado, o que acontece? Bom, então o número de elementos de U, tá? Vamos calcular assim. Vamos lá, vou botar assim, espaço amostral ordenado aqui.
ordenado. Beleza. Dessa forma, o que acontece? Qual que seria o número de elementos do... Bom, eu ia determinar isso com arranjo, né? Arranjo, eu tenho 52 cartas, 2 a 2. Porque isso aqui eu vou considerar como sendo a ordem importa. Então, tu tirar um 2 e depois um 3, e em outro evento tu tirar o 3 e depois o 2, isso são coisas diferentes, mesmo sendo o mesmo 3 e o mesmo 2. Coisas completamente diferentes. Então, é o que está sendo considerado aqui. Tá? Agora, disso daqui a gente tira o quê? Bom, a princípio, se eu colocar um sinalzinho de igual aqui, a gente vai ter o quê? 52 fatorial dividido por 50 fatorial, que é n menos p fatorial, né? É n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, tá aí. Lindo e belo, desse jeito. Se a gente copiar agora isso aqui, porque não precisa, mas eu vou copiar. A gente tem o que? Vai ficar 52 vezes 51. Paramos por aqui, porque não tem por que seguir, né? Já que vai ser dividido por 50 fatorial mesmo. Então, se eu puxar a calculadora, a gente vai ter o que? 52 vezes 51, 2.652 elementos. Tá? De novo, o que dessa vez está sendo admitido aqui? Dessa vez está sendo admitido que 1 e 2 é igual, é diferente, quer dizer, perdão. 1 e 2, vamos lá. Diferente de 2 e 1. Tá? Um de bastos, vamos botar assim, um de bastos, 2 de espada, 2 de espada aqui e um de bastos. Pronto. Essas coisas são diferentes, porque as cartas foram tiradas em ordens diferentes. Muito bem. Então, no outro caso, isso aqui seria considerado igual, né, na contagem aqui que a gente fez dos elementos do nosso espaço amostral da primeira vez. Muito bem, vamos ver se isso aqui vai ajudar em alguma coisa no futuro. Eu espero que esses pedaços de conhecimento sirvam para alguma coisa. Tá, meu evento A, então, continua sendo 2 damas. 2 damas. Como é que eu encontro isso? Então, o número de elementos, né? Vai ser quem? Vai ser um arranjo. E eu tenho 4 e eu quero agrupar 2 a 2. E é isso aí, simples assim. Então isso aqui vai ser 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Mais simples do que isso não tem, né, cara? Então nesse caso, a gente teria... bom, vai ser... 4 fatorial é 24, dividido por 2 é 12, tá? Então, a probabilidade de ocorrer algum elemento DA vai ser 12 dividido por 2.652. E aí, algo me diz que 2.652 dividido por 12 vai dar 221. Algo me diz. 2652, 652, beleza. Dividido pelo nosso belo 12, 221, que bate a mesma resposta. E assim, eu tenho certeza que tu tomar um caminho ou outro, no final de alguma conta vai te prejudicar, cara. Isso aí, mesmo que a gente chegue na mesma resposta, em algum momento isso aqui vai dar problema, sabe? Tu não saber diferenciar uma coisa da outra. Só que tá aí, aquela coisa assim, como pelo menos nos outros livros isso deve ser considerado uma coisa tão trivial, tão básica, a ponto do autor nem se preocupar
em apresentar alguns exemplos e falar, olha, em relação ao espaço amostral, não sei o que, não sei o que lá. Aí vocês podem ter coisas que vão variar e tudo mais, como deve todo mundo saber, menos eu, né? O que é o que provavelmente acontece. Então, ninguém fala sobre isso, não tem um vídeo, não tem nada a respeito. Assim, pelo menos na minha pesquisa superficial, tá? Pode ser que tenha algum vídeo decente aí explicando a respeito dessa coisa e como é que tu identifica nos exemplos. Mas se tu seguindo um caminho ou outro, a depender da questão, tu vai chegar na mesma resposta, então meio que, né? Talvez o que acrescente seja um pouco mais de dificuldade, não sei, né? Porque claro que o caso aqui de usar o arranjo para encontrar tá querendo dizer que a ordem com que as coisas são retiradas importa, interessa. Tu tirou a dama de ouro primeiro e depois tu tirou a dama de bastos, isso é uma coisa, e tu tirar a dama de bastos primeiro e a dama de ouro depois, numa segunda tentativa de fazer ali, né, de retirar as duas cartas do baralho, isso é uma coisa completamente diferente, não tem nada que ver, sabe? Realmente afeta a resposta. E aí tem que tomar esse cuidado. Eu não sei, beleza. Bom, pelo menos eu tenho essa noção de que pode ser que alguma questão que eu errar vai estar relacionada com isso, né? De não saber identificar e tudo mais. Mas isso é coisas pro futuro. Vamos ver como é que vai a coisa, né? Lembrando que a gente tá lidando com 10, agora tá trabalhando com só 10% de vontade. É, né? Triste, triste. E a letra B. As duas cartas são de ouros. Bom, de novo, espaço amostral. Eu vou continuar considerando aqui. Eu nem olhei a resposta primeira, né? Porque eu não queria ver. Mas tá aqui: 12 sobre 2652, 1 sobre 221. Muito bem. Agora a B são de ouros. Vamos botar. Eu ia copiar o espaço amostral, né? O número de elementos. Eu vou seguir esse daqui, ó. Porque é justamente o que ele usou para responder essa questão. Então a gente vai seguir do mesmo jeito, usando arranjo aqui e não combinação. Tá? Então vamos lá. Evento B, duas de ouros. Ouros, né? Ouros. Nossa. Ouróis é bom. Palavra excelente. Tá bom. Nesse caso, se a gente for ver o número de elementos do nosso evento B, seria o que? Seria um arranjo. Aí, cartas de ouros eu tenho 13 delas. Seria 13, 2 a 2. E essas combinações aqui vão estar dentro, né, do nosso espaço amostral. Pelo menos eu espero. Pelo menos eu espero, né, cara? É uma esperança. O cara não tem certeza de nada. É só esperança nas coisas. E aqui vai ficar 13 menos 2, que vai ser 11. 11 fatorial. Então, tem bastante coisa dentro desse conjunto, hein? Vai ficar 13 vezes 12. Parou por aí. E é isso, calculadora, né, pô? 13 vezes 12. 12 vezes 12 é 44. 13 vezes 12 dá 56. 156, né? 144, 156. Né? Acho que é isso. Então, vamos lá. Probabilidade, então, de ocorrer algum elemento dB vai ser 156 sobre os 2652. Parece que é isso mesmo. Também eu imagino que isso aqui seja divisível. Eu fiz essa divisão na calculadora, tá? Na calculadora não, na mão, cara. Olha só, eu o cara fazendo uma coisa e dizendo outra. Não, eu fiz na mão, tenho no meu caderninho lá. Tudo registrado. Então 2652 652. Eu fiz na fé, tá? Achei que ia ser divisível, peguei e fiz dividido por 156 e vai ter que dar 17.
Então é 1 sobre 17. A gente bota aqui. E tá pronto. Viu só? Usando arranjo, usando combinação, chegamos à mesma resposta. Por enquanto, né? Por enquanto. Eu chegaria usando combinação? Claro, né? Usar outro espaço amostral, a gente viu que ia funcionar. Cadê a B? Tá aqui, 1 sobre 17. Ele usou a mesma coisa, 156. Ainda deu uma simplificadinha antes. 13 sobre 221. O cara é bom. Mesmíssima coisa. É, um dos grandes problemas que eu tive assim quando fui começar isso aqui foi a análise combinatória. Além dessa parte de não ter entendido isso do espaço amostral ordenado ou não, foi a análise combinatória, cara. Ficou faltando muita coisa. Agora eu tô revisando o livrinho. Se o livrinho for tão bom quanto eu acho que ele é, eu vou tirar uma foto e depois eu escaneio, né? Pelo menos a capa dele mostra algum dos vídeos próximos aí pra quem tá tendo dificuldade com a análise combinatória, porque os exemplos, pelo menos os iniciais, são bem agradáveis, sabe? Coisas que eu fui ver só em questões lá em vídeo do YouTube, é a explicação que ele já traz no exemplo, sabe? Nos exemplozinhos dele ali. Aí tu consegue fazer as questões da lista, porque ele te apresentou uma maneira de resolver isso no exemplo. E aí tu... Mas vamos ver, né, cara? Não vou fazer tanta propaganda antes de terminar minha revisão desse assunto. Depois que eu terminar, eu digo se a coisa é boa ou não. No lançamento de um dado, determine a probabilidade de se obter o número 1. Bom, interessante, a gente começa devagarinho, né? Mas vai chegar em algum lugar. Então, o espaço amostral nosso, nesse caso aqui, é 1. Opa, calma. 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, coisa linda. Então, o evento A seria obter 1. Eu não vou precisar escrever o número de elementos aqui, né? A gente acho que já passou disso. A gente obter 1. Qual o elemento que estaria favorável aqui, que estaria dentro do meu ar, né? Que está dentro do espaço amostral também. Qual deles? Então, probabilidade de ocorrer algum elemento de A é igual a 1 sobre 6. Pronto. Letra B. A letra B, cara, é obter um número primo. Tá bom. Vamos botar assim. Obter número. Eu copiei e não escrevi o. Só copiei a descrição do evento e não escrevi os elementos, né, cara? Tem que dar uma melhorada nisso. Tá, aqui pro B então, já para não ficar feio. O que a gente precisa? Número primo. O 2 é número primo, o 3 é número primo e o 5 também. São só divisíveis por ele e por 1. Então, o 1 não, né? Porque o número primo é maior do que 1. Então, já está aí a definição da coisa. Não pode incluir o 1 nesse caso. Tá, então, probabilidade de ocorrer algum elemento dB seria 3 sobre 6, que dá para simplificar por 3 aqui vai ficar 1, e 6 dividido por 3 é 2. E é por aí mais ou menos, não é mesmo? Letra C. Vamos ver se é um meio. É um meio mesmo, cara, olha só. Um número divisível por 2. Botar assim, eu já vou botar os elementos aqui, porque ficar escrevendo o que a gente acabou de ler não vai dar certo, né? Número divisível por 2. 2, 4 e 6. Quando ele está falando em divisível, é que vai dar uma divisão inteira, né? Não vai ter número com vírgula nem nada, então 2, 4, 6. Então, probabilidade de ocorrer algum elemento DC é igual a 3 sobre 6. E de novo, dá para simplificar, dá para dividir isso aqui por 3, vai ficar 1. E 6 por 3 é 2.
é um meio também, olha só. E o nosso letra D, número menor que 5. D. Bom, vamos lá, botar evento D também, né? Pra ficar tudo combinando. Menor que 5 tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. Então, probabilidade de ocorrer algum elemento DD vai ser 4 sobre 6, que dá para dar uma simplificadinha, e vai ficar 2 sobre 3. É bom quando a gente acerta as coisas, né? Mas são questões iniciais de um livro que nem é tão difícil. Pois é, né, meu bem? Um número maior que 6. Vem pra cá. E. Maior que 6, conjunto vazio. Não tem o que ver, né? Então a gente já viu que a probabilidade de ocorrer aí o evento E é 0. E pronto. E acabou e ninguém discute mais nada. Ctrl B. Questão 2 ainda por cima. As coisas não param por nada, né, cara? Uma questão atrás da outra. Bom, pelo menos isso é agradável nesses livros mais antigos, assim. Não tem tanto texto, não tem Mariazinha saiu de casa às 7 da manhã, tava muito cansada, daí comprou um refri. Não. Resolve, tá aí a questão, resolve, te vira. No lançamento simultâneo de 2 dados, um branco e um vermelho, determine a probabilidade dos seguintes eventos. Os números são iguais. Tá, 2 dados. Bom, espaço amostral melhor, espaço amostral não, né? Ninguém vai ficar fazendo espaço amostral. O número de elementos do espaço amostral para 2 dados é 36. Isso aí. Daqui tiramos o que? Beleza. Os números são iguais, iguaizinhos. Letra A. Cara, vai ser 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Então, o número de elementos do nosso evento A, que seria números iguais, é 6. Portanto, probabilidade de ocorrer algum elemento de A vai ser 6 sobre 36, que dá para dividir por 6, isso aqui vai ficar 1, e 36 por 6, por um acaso é 6, então é 1/6. Letra B, a gente vai ter o que? Não, 16. Não brinca comigo, os números são iguais. Tá, veja. Isso aqui tu quer converter para porcentagem, multiplica por 100 e tá pronto. Então seria isso aqui vezes 100. Por quê? Porque, vamos lá, 1 corresponde a 100%. 100%. Tá, 1. 1/6, que vai ser uma coisa menor do que 1, lembra que a gente viu que esse valor aí vai estar entre 0 e 1? Então esse 1 dividido por 6 vai corresponder ao nosso x, né, que é o valor que a gente não sabe aí quanto que vai tirar. Portanto, a gente vai ficar com x igual a 1/6 vezes 100%. Interessante, não? Interessantíssimo. Aí ele escreveu 100% assim. Eu escrevi, porque deixar explícito a coisa. 100% é isso aqui, é 100 dividido por 100. Então, quando fizer essa multiplicação, o que tu faria normalmente seria o quê? Qual que seria a ordem que essas coisas aconteceriam na tua cabeça? E aí tu ficaria feliz em falar, eu multipliquei então 1/6 por 100 e eu converti e já está em porcentagem. Mas o que aconteceu no final das contas, né? Ali por baixo dos panos. O que aconteceu? Tu tinha isso daqui, lindo e belo, né? Aí tu fez o seguinte, tu pegou, eu vou até deixar assim, tu escolheu a ordem com que tu ia fazer as multiplicações, tá? Então tu escolheu aqui multiplicar o 100 por 1/6, então aqui vai ficar 100,
para depois multiplicar o resultado dessa coisa por 1 sobre 100. Então tu vai dividir o 100 por 6, vai obter um valor, que nesse caso vai ser só isso, né? Porque aqui era 1 aqui em cima. Vai obter um valor e esse valor vai ficar sendo dividido por 100. Por isso vai ser alguma coisa por 100, logo está feita a conversão. Então, por baixo dos panos é isso aqui que aconteceu. É a mesma coisa que falar, multiplica o número por 100 já de uma vez e já bota o símbolo de porcentagem junto e acabou. Mas esse símbolo de porcentagem aqui, ó, tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Essa coisinha esperando, ó. Tu multiplicou o número por 100, era 1/6 vezes 100, e o teu símbolo de porcentagem tá esperando o ladinho pra te botar, ó. Tá vendo? Por isso. Então, vamos fazer isso, né, cara? Vamos botar aqui o nosso x igual a quanto? Bota aqui, calculadora. Calculator. Vai ficar 100 dividido pelo nosso 6, que é 16,66. Bota aqui, 16,66 vezes 1 sobre 100. Ou tu já escreve por cento. Ah, que bonitinho, tá vendo? Tá vendo que as coisas não surgem do nada? Mas de qualquer forma, pega o número, quer converter para porcentagem, multiplica isso aqui por 100 e bota o teu porcentagemzinha do lado aqui, tá pronto, né? É importante saber da onde as coisas vêm, mas nem todo mundo tem o tempo para gerenciar isso daí. Tá, então chegamos em 16,66%, tranquilamente. A soma dos números é igual a 9. Soma de números. Evento B. Quantos elementos aqui? E aqui a ordem importa, hein? Tá vendo que nesse caso dos dois dados, se a gente usasse... Se a gente fosse desconsiderar que 1 e 2 e 2 e 1 são coisas diferentes, o nosso espaço amostral ia cair muito, né, cara? Ia cair bastante mesmo. O que aconteceria se eu fizesse, tá, não vou fazer porque o espaço amostral é grande. Nesse caso, tu precisa considerar a ordem. Mas é que a gente chegaria na mesma resposta. Primeiro é encontrar o espaço amostral. Eu teria 12 números para organizar eles 2 a 2. Teria que dar 18 a resposta para chegar perto de eu... É que não é tão simples assim, né? Não, mas... O que aconteceria, tá? Curiosidade minha agora. O espaço amostral nosso, número de elementos, melhor dizendo, do U. Vamos considerar que seja um espaço amostral, como é que era o nome mesmo? Não ordenado. Então, qual que seria o número de elementos dele? Eu tenho 12 números aqui e quero combinar eles 2 a 2. Né? É isso que eu quero fazer. Então, vou ficar com 12 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 10 fatorial. Isso aqui não tá com a cara boa, né? Não, porque vai ficar 12 vezes 11 dividido por 2. Vai ficar 6 vezes 11 dá 66. Não, então o jeito de juntar as coisas não tá certo. Não é assim, né? Usando combinação aqui a gente já... Primeiro que já não funciona, se for considerar os 12 números. Mas se eu for... eu não consigo montar parzinhos de 2 deles. Dessa forma não bate as coisas. Certamente. Tá faltando alguma coisa pra mim na parte da combinação. Mas a gente chega lá um dia. Tá, soma 9 então. Vamos lá. 1 somando com qualquer coisa não chega em 9. O 2 com 6, que seria o máximo, dá 8. Então já não dá. O 3 com 6 dá 9. 3 e 6 bate. 6 e 3 também. É o outro que funciona bem. O 4 e o 5 também funciona. 4 e o 6 dá 10, 4 e 5 vai.
E o 5 e o 4 também. Que mais? Sei lá. 6 e 3 não tem, né? Já foi, já tá ali. Somas pra dar 9, pô, não tem muito mais o que fazer. 6 além do 3 não tem, não tem mais nada. Então eu vou ficar com esses elementos aqui. 1, 2, 3, 4 elementos. Então, probabilidade de ocorrer algum elemento DB vai ser 4 sobre 36. Tem aquela... Bom, aqui se a gente dividir por 4, isso aqui vai ficar 1 e 36 por 4 é 9. Tem aquela dica de fazer a gradezinha, né? Ali fazer todos os valores dos dados e tal, e cruzar os valores ali pra ficar fácil de identificar essas coisas aqui. Só que eu acho que vamos ver se vai dessa vez, né? Se der certo assim, a gente deixa quieto. 11,11%. De novo, calculadora. 100 dividido por 9. 11,11. Beleza. Precisa disso? Acho que precisa, né? Não vai deixar a gente ir embora se não arrumar as coisas. É isso aí. Quem é que não vai deixar a gente ir embora? Consciência. Consciência. Temos que fazer as questões necessárias. 3. Você faz parte de um grupo de 10 pessoas. Ah, bom. Tá bom, ainda bem. Não sabia que eu conseguia reunir tanta gente num grupo que eu faça parte. Mas vamos lá. Para 3 das quais serão distribuídas prêmios iguais. Tá, prêmios iguais. Calcule a probabilidade de que você seja um dos 10 premiados. Um dos premiados. Eu tô num grupo de 10. Número de elementos. Não, mas pera lá. Calma, não é assim, ó. Tá vendo? Esse é o problema da coisa. Tu já sai escrevendo o espaço amostral sendo que tá completamente errado. Meu espaço amostral vão ser trios, né? Triozinho de pessoas. Então, número de elementos do U vai ser... mas daí como é que eu me encaixo nisso? Tá, vamos ver primeiro todos os trios possíveis aí. Nesse caso, como são pessoas, a ordem não importa, né? Vão ser 3. Eu não estou interessado se primeiro escolher o Pedro e depois o João. Se estão no mesmo trio, não importa a ordem com que eles forem escolhidos. Então, aqui a gente já estaria lidando com um evento com espaço amostral não ordenado. Me interessa o conjunto de coisas, mas não a ordem com que elas aconteceram, né? Então, se eu pensar desse jeito, eu vou usar combinação para me tirar, né, dessas 10 pessoas. Então vamos ver quantos trios desses eu consigo formar com 10. Aí a gente depois disso pensa na vida. Vamos ver primeiro isso aqui. 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial. Tá, daqui sai o que? Que o número de elementos do nosso espaço amostral seriam trios de... Quem vai ser 10 vezes 9 vezes 8 para por aí, dividido por 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6, mas eu vou deixar como 3 vezes 2 que fica mais agradável. 9 dividido por 3 vai ficar 3 aqui, então esse 3 vai embora. 8 dividido por 2, quer dizer, 8 por 2 é 4, então 3 vezes 4 é 12, 10 vezes 12 é 120. 120 trios no total. Desses,
de quantos eu faço parte? Como é que eu descubro isso? Aí é uma boa pergunta, né? Essa é a pergunta que vale a pena a gente pensar nela. Se eu considerar que eu tô parado, vamos lá, eventuar. E aí eu vou ter uma combinação de duas pessoas, fora eu, né? Quantos eu consigo gerar? Então, o número de elementos DA aqui vai ser o seguinte. Vai ser uma combinação, vai ser eu só, vezes, que estou fixo, né? E as outras duas pessoas vão ficar trocando para ver quantas eu teria no total. Então, vai ser 1 vezes uma combinação de 9 pessoas, 2 a 2, né? Esses seriam os grupos favoráveis que eu estou considerando que eu estou nele. Então aqui vai ser 9 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 7 fatorial. Aqui tem um erro, né? É combinação. É 10 menos 3, que dá 7. Esse é 3. 9 menos 2, que dá 7 também. Foi uma coincidência, né? Uma coincidênciazinha básica, mas beleza. Daqui o que a gente tira então? Vai ser 9 vezes 8. 9 vezes 8, parou por aí. Isso dividido por 2. Então a gente vai ter 4 vezes 9, que é 36. O que quer dizer que em 36 desses grupos eu estou presente. A minha pessoa. Será verdade uma coisa dessa? É muito grupo, né, cara? Pra mim tá junto. Mas tá bom. Então a probabilidade de ocorrer o eventual, ou seja, eu ganhar alguma coisa, seria os 36 sobre 120. Sobre 120. Será que eu sou tão importante assim a ponto de estar em 36 grupinhos desses, cara? É, muito grupo, pô. Bom, 36 dá pra dividir por 6, que vai ficar 6. O 12 dá pra dividir por 6, que vai ser 2. E aí a gente vai ficar com isso aqui, dá pra dividir por 2, que vai ficar... dá pra dividir por 2. Fica 3 e aqui por 2 eu vou ficar com 1 então. 3 sobre 10, se a gente multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 10, eu vou ficar com 30 sobre 100 ou 30%. Então a probabilidade de que eu vença é de 30%, de que eu consiga algum prêmio. Uma probabilidadezinha interessante, né? Será que é verdade? 3 sobre 10. Aí aqui não precisava, né? Seja um dos premiados. 3 décimos. Tá vendo, ó? Como nesse caso, a gente tendo montado a questão usando essa... Considerando que é um espaço amostral não ordenado, ou seja, a ordem não importa, funcionou muito bem. Se eu considerasse que a ordem importa, eu só aumentaria o número de trios, né? Porque aí os que eu desconsiderei usando a equaçãozinha de combinação, que seria, por exemplo, o João, o Marcos e o Carlos. E daí teria outro trio que eu desconsiderei, que é o Carlos, o João e o Marcos. Esse não foi contado porque é as três mesmas pessoas. Então isso estaria sendo inserido a mais aqui, esses trios. Mas aí no final das contas era para dar a mesma coisa, né? Tu insere mais trios no espaço amostral, mas também tu vai inserir mais deles aqui, acho que é a mesma quantidade, assim proporcionalmente no evento também, né? Que aí um evento onde é eu, o João e a Camila, vai ter outro que é a Camila, o João e eu. Também vai estar aqui dentro. É. Mas é interessante, é interessante. Talvez isso tenha alguma utilidade, né? Essa distinção entre esses espaços amostrais em algum momento aí. A gente note alguma coisa. Eu se achar eu trago pra mostrar pra vocês alguma coisa interessante. Tá, é 3 sobre 10, né, meu bem? É.
É 3 sobre 10. Que questão era essa? Era 3. Que bom. 4 agora. Quanto tempo a gente ainda tem para se divertir aqui? Não temos tempo. Então, no próximo vídeo a gente continua resolvendo essas questões. Muito obrigado pela tua companhia. Eu lamento que nem tudo tenha corrido do jeito que eu gostaria que acontecesse, mas a gente vai melhorando com o tempo. Então, até mais.